Seja bem-vindo a mais este unboxing. O unboxing de hoje é da carta de Jesus a Esmirna. Nós estamos estudando as cartas que Jesus escreveu para as 7 igrejas do Apocalipse. Mas eu quero orar com você antes de a gente mergulhar no estudo. Oremos. Meu Deus, eu me preparei para esta aula, para este momento. Eu li, eu estudei, e meus irmãos vieram, outros estão assistindo. Mas se o teu Espírito não agir, não passará de palavras, talvez até de sabedoria, mas palavras ao vento. E nós queremos que seja mais do que informação, que sejam palavras de vida, palavras de edificação, exortação, encorajamento, salvação, palavras de graça e de conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos assim, em nome de Jesus. Amém. Quando você abre o Apocalipse, você descobre que o Apocalipse é um livro, como vimos no primeiro unboxing. Ele é um livro essencialmente no gênero de carta. É uma carta. É uma carta a 7 igrejas. Uma carta, no entanto, que contém outras características literárias. Uma profecia. Há profecias, a literatura de Apocalipse, mas essencialmente Apocalipse é uma carta. Você descobre isso já no capítulo 1, quando você vê que esse livro, essa carta, é endereçada a 7 igrejas. Existem saudações. Então, formalmente você olha, apesar de ser de um gênero apocalíptico, falamos sobre esse gênero no primeiro unboxing dessas cartas, apesar de ter o gênero profético, essencialmente é uma carta. Você vê isso tanto pela introdução, quanto pela conclusão do livro. O autor o João, o autor do Apocalipse, ele encerra o Apocalipse num estilo como se fosse uma carta sendo endereçada e ele se despedindo, graça e paz, alguma coisa assim. Então é uma carta escrita a 7 igrejas, na região conhecida à época de Ásia Menor. É certo que deveria haver outras igrejas na região, e João, dirigido pelo Espírito de Deus, porque é o próprio Espírito que diz, escreva para esta, aquela outra e assim por diante. E ele dá o nome das 7, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 porque representa uma totalidade. Essa região, conhecida à época como Ásia Menor, hoje é a Turquia. Hoje ela é a Turquia. E se você pesquisar o número de cristãos nessas regiões, você vai ficar assustado em descobrir que é uma minoria muito pequena, bem pequena mesmo. Quando a carta é endereçada a Éfeso, Jesus quer tratar da falta de amor daquela igreja. Nós vimos isso. A gente aprende que ele tratou do amor. Quando ele escreve a Esmirna, ele exalta, ele elogia a perseverança daquela igreja. Perseverança em face ao sofrimento. Então veja, a primeira carta trata do amor. A segunda carta trata do sofrimento. Quando ele escreve a Pérgamo, ele vai falar da verdade, depois ele vai tratar da pureza, escrevendo a Tiatira, de vitalidade espiritual, falando a Sardes, falando de fidelidade, quando
quando faz referência a Filadélfia, e de fervor, quando escreve a Laodiceia. Mas note comigo o seguinte: amor, que foi o tema da primeira carta, e sofrimento, que é o tema desta, que hoje nós vamos abrir. Amor e sofrimento são duas linguagens comuns. A linguagem do amor, a linguagem do sofrimento. São idiomas. A gente inclusive defende a linguagem do amor, e a gente, querendo ou não, fala a linguagem do sofrimento. Agora, é interessante o sofrimento, a gente pensar nele como linguagem, porque é como se fosse... Eu digo linguagem porque é comum a todo mundo, assim como a comunicação é comum. Mas o sofrimento, muitas vezes, ele não nos oferece palavras, não tem vocabulário. Eu li de alguém falando sobre sofrimento, e um pai que tinha perdido o filho ouviu do amigo o seguinte: e aí, como é que você está se sentindo? E o pai, em face do sofrimento, respondeu: olha, quando eu encontrar palavras para descrever, eu te digo. Às vezes é assim. Você sofre, você sente, e não tem palavras para dizer. É o que estava acontecendo com Esmirna. Eles estavam sofrendo. Agora é interessante, crentes sofrendo. Essa carta, em primeiro lugar, ela é uma carta de encorajamento para nós cristãos, e é uma lição de moral para o cristianismo contemporâneo, que é absolutamente triunfalista, no sentido de que você prospera e tem que prosperar, você tem supremacia, você se destaca, você reina nessa vida, e você não pode sofrer. Essa é a linguagem do cristianismo contemporâneo. Ou eu estou exagerando? Esta é a linguagem do cristianismo contemporâneo. E Esmirna nos mostra que crentes sempre sofreram. A carta que Jesus escreve a Esmirna. Antes de nós lermos a carta, que vai do verso 8 ao 11 de Apocalipse 2, você pode, se quiser, deixar aberta a Bíblia, mas eu vou projetar os textos bíblicos. Eu estou usando a NVT, nova versão transformadora, e existe aplicativo no iOS e também para o Android, e gratuito, para você ter acesso à NVT no celular. Eu descobri hoje que no iOS, na Apple Store, você pode baixar o aplicativo da NVT gratuitamente, e também deve haver certamente no Android, para você ter a Bíblia NVT. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de Esmirna, para a gente se contextualizar. A igreja de Esmirna, ela não recebeu repreensão de Jesus. Isso já é um ponto importantíssimo. Porque geralmente o crente vai dizer o seguinte, como os amigos de Jó: você está sofrendo porque você tem pecado escondido. Quem não tem pecado, não sente, não sofre. Mas Esmirna não recebe repreensão. Não recebeu repreensão. E Jesus está aqui encorajando esses irmãos em face da perseguição que eles enfrentavam. Existe uma tradição que diz que Paulo, quando visitou Éfeso, no início da terceira viagem missionária, Paulo teria visitado Esmirna, e há até quem conjecture que ele plantou a igreja em Esmirna, quando ele estava a caminho de Éfeso. Mas é especulação, não se tem comprovação histórica, mas é um dado interessante. A cidade de Esmirna é a atual Izmir, na Turquia. Se você der um Google, maiores cidades da Turquia, você vai descobrir que Izmir é a terceira maior cidade hoje da Turquia. Uma cidade próspera, uma cidade bonita. Ela sempre foi uma cidade importante. Izmir vem de mirra, que significa perfume, né? Uma cidade portuária,
conhecida na antiguidade, na época que era a Ásia Menor, conhecida como uma cidade cujo porto era importantíssimo, onde existia pavimentação desde o porto até o pé do monte enorme, do monte alto da cidade, que também era lindo. Então, naquele tempo, hoje você já não encontra asfalto em alguns lugares, naquele tempo, em Esmirna, você tinha pavimentação do porto até o pé do grande monte, onde existia adoração a diversos dos deuses gregos, né? Então era uma cidade portuária, pavimentada. Essencialmente eles adoravam a deusa mãe. Quem era a deusa mãe? Era a Deia Roma, Deia de deusa, deusa Roma, a deusa mãe. Então quando você vê aí uma divinização de algum estado, não é nada novo debaixo do sol, isso é paganismo. E existiam templos provinciais que eram dedicados ao culto imperial, a Tibério, no primeiro século depois de Cristo, e depois a Adriano, no século 3 depois de Cristo. Então eles adoravam os imperadores, eles adoravam Roma. E se você se recusasse a adorar o império, a prestar culto mesmo, e prestar culto significa não apontar erros ao império, apontar erros custaria sua morte, porque equivaleria, se você apontasse erro no imperador, equivaleria a blasfêmia, pena capital naquele contexto. Nada novo debaixo do sol, né, gente? Quando você vê tiranos, mesmo que não se digam deuses, eles se portam como tais. Há pastores assim. Você não questiona o que eles dizem, o que eles pregam. Nada novo, isso é pagão, não é cristão. Lembre-se disso. Então, se você não prestava esse culto, você estava enrolado. É importante saber isso pelo que nós vamos ler na carta. Esmirna do século I era o orgulho da Ásia. Uma cidade bela, ruas pavimentadas, biblioteca, um ginásio de esportes, o maior teatro público da Ásia Menor. Então veja onde o evangelho chegou. Chegou no grande centro, digamos, guardadas as proporções, chegou a Nova York da Ásia Menor, literalmente. E Homero, sabe quem foi Homero? Homero foi o autor de Ilíada, o autor de Odisseia. Homero nasceu em Esmirna. A cidade se orgulhava de ser a mãe de Homero, digamos. Então, havia muito orgulho ali, e em certa medida com razão, mas exagerado. Judeus na cidade, e esses judeus perseguiam os cristãos. E eles incitavam o império contra os cristãos. Nós vamos ver isso na medida em que a gente mergulhar na carta. Então essas informações são muito importantes para nós. Diante de tudo isso, como eu disse para você, a primeira marca, a marca da igreja de Éfeso, foi o amor. E a segunda marca, que João, escrevendo, inspirado pelo Espírito, vai destacar, olhando para a igreja de Esmirna, é a perseverança. E é algo interessante, porque a disposição de sofrer prova a autenticidade do amor. Escute bem isso. Porque você vai ler Apocalipse 2, de 1 a 7, a carta a Éfeso, e você vai ver o quanto o amor é importante. E você vai ler do verso 8 ao 11, do capítulo 2 de Apocalipse, você vai descobrir o quanto a perseverança em meio ao sofrimento é importante. E como o conhecimento bíblico, ele nos permite, fazendo essas construções, uma dedução lógica, óbvia, e que não fere de modo algum texto bíblico, é dizer o seguinte: a sua disposição de sofrer perseverantemente
prova se você de fato ama Jesus e a sua igreja. É assim com qualquer pessoa. Fulano diz que te ama, mas diante do primeiro desafio, diante do primeiro desconforto, ele apela. Isso não é amor. E como é comum ver isso entre nós, gente. Pessoas que declaram amor. Olha, eu sou pastor já há um tempinho, e vou te confessar uma coisa. Uma das coisas que mais me deixa esperto hoje é quando alguém chega novo na igreja e declara 1000 amores. Porque eu acho que eu não sou tão velho, mas eu já vivi o suficiente para ver que esse amor vai ser provado, nem tanto pelas declarações. Veja, não que declarações não sejam importantes, elas são. Mas esse amor vai ser provado pela constância, pela perseverança. Sobretudo quando vier o sofrimento, as decepções. Quando você... É como no casamento, quanto mais você vive com o cônjuge, mais você conhece os erros dele ou dela. E a prova de que você ama é que você persevera amando apesar de tudo. E eu não estou forçando o texto, porque o pecado do outro nos faz sofrer. O nosso faz o outro sofrer. Agora, quando eu começo a sofrer num contexto, casamento, namoro, amizade, igrejas, né? Eu começo a sofrer, eu arrego. Que amor é esse? Então é isso que Jesus quer mostrar para nós. E ele vai usar o exemplo da igreja de Esmirna. Olha o que Atos capítulo 5 fala do calibre dos primeiros crentes. Atos 5, verso 41. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres. Qual era o motivo da alegria? Porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação. Que motivo para ser alegre, hein? Você sofreu humilhação, dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. A igreja evangélica brasileira não se sente alegre por perceber que Deus está nos considerando dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Isso aqui é para nos constranger. Porque hoje, diante da primeira e menor humilhação, o crente já abre processo e xinga e briga. E a Bíblia diz, continua dizendo desses crentes, que todos os dias no templo e de casa em casa, continuavam, olha aqui, perseverança. Continuavam a ensinar e anunciar o nome Jesus Cristo. Então, apesar de humilhados, eles perseveravam em meio a esse sofrimento. Humilhação é um dos piores tipos de sofrimento. Tanto que ninguém precisa de ensinar isso, mas você aprende. Você fala, com quem que você acha que você está falando? Não é assim? E Jesus está dizendo para nós, quando a gente abre Éfeso, a carta a Éfeso, quando a gente abre a carta a Esmirna, Jesus está dizendo, quem ama sofre. Quem ama sofre. Então vamos lá, Apocalipse 2:8. A carta diz, verso 8, escreva esta carta ao anjo da igreja, ao pastor, ao representante da igreja, talvez, parece mais provável. Esta é a mensagem da parte de quem? Preste atenção, esse é um dado importante, toda vez que você vai ler as cartas do Apocalipse. A forma como Jesus se apresenta, primeiro e o último, morto, mas agora vive. Essas expressões, elas vão variar de acordo com a igreja.
E elas são extraídas da descrição que se fez de Jesus no capítulo 1. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: tem um Jesus para cada crente, para cada igreja. Gente, isso aqui é uma lição para os pais, porque veja, sabe o que pai costuma dizer? Pastor, onde eu errei, eu criei os dois igualzinho. Já ouviu isso? E é aí que está o erro. Não tem como criar os dois igualzinho. Jesus, ele tem uma palavra sobre si mesmo diferente para cada igreja e situação. Porque cada um de nós tem uma necessidade diferente, padece um sofrimento diferente, tem um jeito diferente de pensar e etc, e etc. Então, primeira coisa, quando Jesus se apresenta, mensagem da parte de, ou mensagem daquele que, para cada igreja é uma descrição diferente sobre Jesus, extraída do capítulo 1. E essas descrições diz respeito ao que a igreja está sofrendo, ou passando, ou experimentando. Então, outra lição é que a revelação de Jesus é a solução para cada uma das dificuldades, dos problemas, é o estímulo para cada uma das necessidades e assim por diante. E é curioso, primeiro, Jesus se revela aqui como o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E ele se apresenta como aquele que esteve morto, mas agora vive. Com isso em mente, o Jesus que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o Jesus que esteve morto, mas agora vivo, com isso em mente, leia a carta. Para você entender o problema e o que Jesus está querendo mostrar como cura, ou solução, ou estímulo, enfim. Só para lembrar você, primeiro e o último, uma outra maneira de você dizer, é dizer assim, ele é eterno. Não tem começo, não tem fim. Mas outra maneira para você entender é quando Jesus, quando o autor de Hebreus diz lá em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Geralmente as pessoas pegam esse texto para dizer que ele fazia, faz e fará milagres. É verdade, isso acontece. Mas é muito mais do que isso. Guarda isso na sua cabeça. Por que Jesus, para uma igreja que está sofrendo, se apresenta como aquele que nunca muda? Que não tem começo, não tem fim. É o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Aquele que foi, é e será para sempre. O mesmo. Por que Jesus se revela assim a alguém que está em meio ao sofrimento? Pense bem, por quê? Guarda aí. Segundo, estive morto, mas agora vivo. Por que isso é importante para a igreja de Esmirna? Vamos lá? Ele continua. Verso 9. Tudo que eu coloquei em vermelho na tela é para destacar o tipo de sofrimento. Era pelo menos 4 ou 5. Vamos lá. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, eu estive morto e revivi. Conheço suas aflições. Conheço suas perseguições. Lembra de João falando de Jesus? Ninguém precisava dizer sobre quem é o homem. Ele sabe quem é o homem. Hebreus vai dizer que ele padeceu as mesmas coisas. Ele se identifica com os nossos sofrimentos. Eu conheço o seu sofrimento. Eu conheço suas aflições. Conheço as suas perseguições. A mesma coisa. Agora, o que mais? Sua pobreza. Por que eles eram pobres? Consequência de ser crentes. Eles não idolatravam a Déia Roma.
Lembra da marca da besta, de que vai se falar aqui em Apocalipse? Eles não pensavam como o sistema, marca na testa. Eles não faziam como todo mundo, a marca na mão. Então eles já sofriam. Então a marca da besta sempre existiu. Se um dia vier a aparecer um chip, através do qual vão ler na sua testa ou na sua mão, não vai ser novo. Vai apenas dizer, a tecnologia se aperfeiçoou, mas a marca da besta sempre existiu. Se você não pensa como o mundo, se você não faz como o mundo, você sofre retaliações, você perde privilégios. A sua empresa não prospera tanto. Não é assim, empresários? Não é assim, gente? Pastor, eu não tenho como dar nota fiscal do jeito que tem que dar, senão eu não pago as contas. Eu não estou dizendo que você não, que está certo, estou dizendo que eu sempre ouço, vira e mexe. E o que isso revela? Se você não fizer como todo mundo faz, você vai ficar pobre. No caso deles, era mais do que ficar pobre, eles tomavam as coisas deles. Né? Então eles não idolatravam Roma, eles não idolatravam César, o imperador, e eles eram pobres por isso, perseguidos por isso, aflitos por isso. Mas Jesus diz, mas você é rico. Você é pobre, mas é rico. Sei da blasfêmia, porque olha só, quando você não se submetia a Roma, você era tido como um blasfemo. Mas na verdade a blasfêmia era dos que se opunham a eles. Eles se dizem judeus. Por quê? Por que eles se dizem, mas não são judeus? Porque primeiro, o judeu não é o de linhagem de sangue necessariamente. No Novo Testamento, Paulo vai dizer isso. O judeu é o que tem o coração circuncidado, é o crente. Um crente em Jesus Cristo. E dizer isso causou a morte a Paulo e causaria de repente hoje em algum lugar do mundo ainda. Eu e você, goianos, com cara manchada de piqui, sem nenhum cheiro de sangue judeu, crente em Jesus Cristo, somos mais judeu do que qualquer descendente de sangue direto de Abraão. Paulo diz isso. Ponto final. Então eles não são judeus, porque não são incrédulos. Incrédulo não é judeu. Eles não são judeus. Na verdade, eles são sinagoga de Satanás. A sinagoga deles pertence a Satanás. Agora é curioso. Por que Jesus chama aquela sinagoga de Satanás? Satanás é conhecido no Novo Testamento como quem? O acusador, o difamador. Então o que Jesus está dizendo, olha, esse povo que se diz judeu, mas não é, e que se reúne lá naquela sinagoga, na verdade, como Jesus disse em João, são filhos do diabo. E é uma sinagoga de Satanás porque eles acusam vocês diante do império. Eles difamam vocês diante do império. Por que isso acontecia, gente? Porque para viver pacificado ali no Império Romano, eles haviam estabelecido o seguinte direito: olha, vocês não precisam se curvar a César, desde que vocês paguem seus impostos, não criem tumulto na cidade, não fiquem fazendo tanto proselitismo, deixe os demais adorar o imperador. Vocês não precisam, judeus, mas os outros devem. E aí vem os cristãos, que também não se curvariam, como o judeu não curvaria. O que o judeu pensa? Pronto, nós vamos perder o benefício. Nós vamos perder o benefício, porque daqui a pouco os cristãos estão crescendo, esse povo está crescendo, vai chamar a atenção do Império Romano,
E o Império Romano vai chamar a gente e falar, ó, chega, tá vendo? Liberamos para vocês, já surgiu o cristão, amanhã surge sei lá quem, e acabou. E eles então, o que eles fizeram? Se associaram aos romanos, nesse sentido, acusando os cristãos. Que tipo de acusação se fazia? Não sei. Talvez dizendo que eles não davam a César o que é de César, porque até essa discussão foi levantada lá nos tempos de Jesus, lembra? Seus discípulos não pagam impostos. Não sei, mas o fato é que eles se diziam judeus, mas não eram porque, primeiro, não criam em Jesus, e na verdade eles faziam o papel do diabo, eles eram acusadores, acusavam os cristãos, difamavam os cristãos, caluniavam os cristãos, lisonjeavam os romanos e acabavam com os crentes. Agora, lembra que eu falei que eles eram pobres? Olha o que se lê em Hebreus 10, 32. Olha o que era comum fazer com um cristão naquele tempo. Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, quando vocês foram iluminados, salvos, e de como permaneceram firmes. Eu vou me segurar aqui para não fazer um unboxing de Hebreus, porque iluminado e permanecer firme remete você lá em Hebreus 6, que vai falar de alguns que foram iluminados também, mas porque não perseveraram, não são crentes. Não é que perderam a salvação, eles nunca foram. Porque crente que é crente, persevera. O eleito dá provas de sua salvação. A preocupação com relação à doutrina da predestinação é uma preocupação também com relação à doutrina da perseverança dos santos. Então vamos lavar roupa suja, rapidinho. O presbiteriano costuma pensar, eu sou eleito, eu sou salvo, eu vou viver de qualquer jeito. E aí ele se debalda. Não conhece Hebreus 10, não conhece Hebreus 3, não conhece Hebreus 6 e assim por diante. Mas não conhece Paulo dizendo, Pedro dizendo, dê provas da sua eleição, persevere. Eleito / crente, persevera. Esse é o pecado presbiteriano. Qual é o pecado batista? O pecado batista é crendo na perseverança dos santos, como a gente acredita, ou seja, crente não perde salvação, o crente persevera e é salvo. O que Batista faz? Batista faz assim, não, menino converteu dentro da igreja, viveu na igreja, pastor. Pequenininho, batizamos um menino aqui com 8 anos, sempre foi nosso. Crente não perde salvação, pastor, ele professou a fé. Crente não perde salvação. Amém, eu sei disso. Mas crente que é crente, persevera, permanece firme. Então, presbiteriano tem pecado, batista tem pecado. E o que tem que acontecer é o seguinte, a gente tem que olhar para a Bíblia. Lembrem-se do seu primeiro amor. Olha a referência a Éfeso aqui, Éfeso, amor. Tenho, porém, contra Éfeso, vocês perderam o primeiro amor. Mas os crentes aos quais Hebreus está se endereçando, não perderam o primeiro amor. E eles provam que não perderam o primeiro amor, por quê? Aí vem Esmirna, perseveraram Esmirna. Crente, você é crente, mantendo-se perseverante. Eu não estou dizendo que crente não peca, crente se arrepende, crente confessa, crente busca a graça de Deus para não ficar no pecado. Certo? Então lembrem-se dos primeiros dias, do seu primeiro amor, quando vocês foram iluminados, de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Olha Esmirna aqui.
Houve ocasiões em que foram expostos a insultos, difamações, olha Esmirna aqui. Espancamentos, Esmirna, nós vamos ler. Em outras, vocês ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas, sofreram com os que foram presos, visitavam eles e aceitaram, olha que loucura, olha que absurdo, aceitaram com alegria, quando o império lhes tirou tudo que possuíam. Oh meu Deus, isso aqui é vergonhoso, faz isso com um crente hoje. Eu não estou dizendo que você não tem direito de recorrer aos seus direitos constitucionais, não estou dizendo nada disso. Mas crente não recorre aos seus direitos constitucionais xingando o pagão, xingando o império, xingando as esferas do poder da nossa república. A gente não faz isso, não foi assim que os primeiros crentes fizeram. Então eles aceitaram com alegria. Por quê? Por que eles eram capazes de aceitar com alegria? Tomarem tudo deles? Porque eles sabiam fé na graça futura. Eles sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Eles sabiam que eles herdariam a coroa da vida, como Esmirna vai ouvir de Jesus. Coisas melhores. Olha o que Pedro fala sobre o sofrimento. Por isso que eu falei no início que essa carta a Esmirna é um tapa na cara da igreja evangélica que critica sofrimento, que acha que a nossa salvação está muito mais em ter gente de direita no poder e menos, enfim. 1 Pedro 2:21. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Cristo é seu exemplo. Gente, o nosso exemplo é Cristo. Olha como é que um crente deve reagir quando ele está sendo perseguido, difamado. Exemplo de Cristo. Você acredita na Bíblia? Você acredita, crente? Você acredita ou não? Porque Pedro, inspirado por Deus, está ensinando para a gente como é que a gente tem que reagir quando nos difamam, quando nos acusam, quando nos perseguem, quando tomam nossos bens. Jesus, vamos seguir os passos dele? Vamos lá? E olha só, ele nunca pecou. Pedro quer que você tenha certeza disso. Ou seja, você vai fazer o bem e vai ser perseguido. Jesus nunca pecou e foi perseguido. Jesus nunca enganou ninguém e foi perseguido. Não revidou quando foi insultado. Não ameaçou se vingar. Mas fé na graça futura, deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. É assim, crente. Foi isso que Esmirna fez. Então, vamos continuar em Esmirna agora. Primeiro, a gente viu que eles sofreram perseguição, pobreza, foram acusados, difamados, mas eles sofreram mais. O que mais? Verso 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer, ou seja, vai piorar. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. O diabo, na prisão. Mas quem já estava sendo as garras do diabo? Aqueles falsos judeus. O diabo nos lança na prisão através de... Não é que o demônio desce, pega e joga a gente lá. Falsos judeus, falsos crentes.
Gente de esquerda, gente de direita, gente boa, gente ruim, tudo é instrumento do diabo. E por que o diabo faz isso? Para nos destruir, para nos provar. Mas a prova que o diabo nos dá é a prova injusta, é aquela, ele quer nos provar de um modo injusto, ele quer que a gente pereça. Deus nos prova, mas Deus nos prova para nos refinar. O diabo nos prova, mas nos prova para nos destruir. Então vocês vão ser presos, além de tudo, vocês vão ser presos, terão aflições por 10 dias, eu vou voltar a isso daqui a pouco. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, opa, eles vão morrer também? Alguns morreram. Se vocês permanecerem fiéis, mesmo diante da morte, eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da morte, da segunda morte. A tradição da Igreja de Cristo, ela conta que João discipulou um homem chamado Policarpo. Eu estou aqui com a cópia de um livro do John Stott sobre as igrejas do Apocalipse. Policarpo foi discípulo de João apóstolo. É provável que quando Apocalipse foi escrito, Policarpo já fosse o bispo ou o pastor da igreja de Esmirna. Então ele ouve isso, ele lê isso. Provavelmente ele leu isso para a igreja. Policarpo foi discípulo de João. Policarpo depois discipulou um outro homem famoso na história do cristianismo, Tertuliano. E Irineu, que é um outro grande da igreja, que nos dá conta dessa história. Agora, deixa eu te contar como Policarpo, digamos, de algum modo ele tinha conhecimento do Apocalipse. Não importa se ele foi contemporâneo de quando João escreveu, ou se foi logo depois. Mas o fato é que ele conhecia Apocalipse. Ele leu isso aqui. Ele ouviu isso aqui. E olha o testemunho dele. No dia 2 de fevereiro, provavelmente no ano 156 desta era, o venerável bispo, que tinha fugido da cidade ante os apelos de sua congregação, a igreja diz: pastor, foge, eles vão te matar. Acabou sendo localizado em seu esconderijo. Não fez qualquer tentativa para escapar. Antes, olha o que ele fez. Os soldados te pegam. Antes, ele ofereceu comida e bebida aos seus carrascos e pediu para ficar a sós em oração, permanecendo assim por 2 horas. Escuta, eu vou dar comida. Comam, bebam à vontade. Me deem um tempinho com meu Deus. A seguir, durante a viagem até Esmirna, se você for hoje às ruínas da Esmirna antiga, você vai encontrar lá um local que é um memorial do local onde Policarpo foi executado, conforme a gente vai ouvir aqui. Durante a viagem até Esmirna, o oficial encarregado obrigou Policarpo a se retratar. Que mal pode fazer o sacrifício ao imperador, Policarpo? Perguntou o soldado. Que mal, adore o imperador. Eu vi que você é gente boa, nos deu comida, nos deu bebida. Você vai morrer por tão pouco. Vai lá, adora ele, depois você volta para a igreja, continua pregando, a igreja está lá, não vamos matar ninguém. Vai lá, o que tem? Que mal pode fazer o sacrifício ao imperador? Perguntou ele. Policarpo recusou-se.
Ao chegar a Esmirna, foi asperamente empurrado para fora da carruagem e levado perante o procônsul lá no anfiteatro, aquele grande anfiteatro, o qual se dirigiu a Policarpo, abre aspas, considere sua idade, você já é velho, para de ser teimoso, jure pela grandeza de César, e novamente, jure e eu o libertarei, amaldiçoe Cristo. A que Policarpo retrucou, olha o que ele disse: por 86 anos eu o tenho servido, e Cristo nunca me faltou. Como, pois, posso blasfemar contra meu rei que me salvou? O procônsul reiterou: jure pela majestade de César, tenho feras bravias, se não mudar sua mente, eu vou lançar você aos leões. Chame-os, retrucou Policarpo. Chame os leões. Uma vez que faz pouco caso das feras, disse o soldado, eu vou destruir você pelo fogo, a menos que você mude de atitude. Judeus e gentios raivosos, então recolheram lenha para a fogueira, porque é isso que esses da sinagoga de Satanás fazem, tacam lenha na fogueira. Policarpo se pôs junto à estaca, pedindo para não ser amarrado à estaca. Não me amarrem. Eu vou ficar aqui quietinho, não me amarrem. E ele orou: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado Filho Jesus Cristo, por meio de quem viemos a conhecer-te, graças por considerar-me digno neste dia e hora de compartilhar a taça de Cristo entre os muitos de teus mártires. O fogo foi aceso, mas como o vento soprava as chamas para o outro lado e prolongava sua agonia, um soldado pôs fim ao seu sofrimento com uma espada. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Gente, eu leio palavras como essas, relato da história da igreja sobre Policarpo, e eu, honestamente, eu fico muito triste com a atitude dos evangélicos brasileiros. O nosso chamado é para dar comida e bebida para aqueles que vieram nos incendiar. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados a seguir os passos de Jesus. Se você acha que é exagero, olha qual é o padrão. Cristãos são destinados a sofrer. Mateus 5,10. Jesus está dizendo isso. Bem-aventurados, felizes, os perseguidos, não por causa de estupidez, de burrice. Porque a igreja evangélica brasileira, se é que está sendo perseguida não é por causa da justiça ainda. Mas é por causa de burrice, de muita gente, estupidez. Envolvimento, política no púlpito. Aí fulano vai lá e processa o pastor porque... mas quando o Lula foi, ninguém processou. E daí? Você espera justiça nesse sentido no mundo? Mas você está errado, não é para fazer isso. Os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição. Quando outros, mentindo, lembra, sinagoga de Satanás, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Gente, eles vão fazer isso com a gente. Se você viver por causa da justiça, se você viver por causa de Cristo,
Você vai ser zombado, você vai ser perseguido. Vão mentir, vão falar mal de você. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Fé na graça futura. Veja, é assim que a gente rompe com a perseguição. A gente crê no que está por vir, é sempre melhor. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. João cita Jesus. João 15:18. Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. Vocês não estão sendo os primeiros, eu fui odiado. Os profetas foram odiados. E sabe por que o mundo os odeia? O mundo amaria vocês se vocês pertencessem ao mundo, se vocês pensassem como o mundo, se vocês agissem como o mundo. O mundo amaria vocês. Mas vocês não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. Está vendo o eleito de Deus? A eleição é para você não ser igual ao mundo. Se você tem prazer nos mesmos bares, nas mesmas comidas, com os mesmos vícios, você é como o mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo odeia vocês. Vocês se lembram do que eu disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Jesus está dando um incentivo aqui. Olha, viva a minha palavra, pregue a minha palavra, seja como a minha palavra diz que tem que ser. Vão perseguir vocês. Mas as minhas ovelhas que ouvem a minha voz e me seguem, assim como me seguiram e me obedeceram, também vai haver aqueles que vão ouvir vocês e seguir vocês e obedecer vocês. O padrão não é baratear o evangelho, o padrão é continuar pregando o mesmo evangelho, vivendo de acordo com ele, na esperança de que outros também crerão, custe o que custar a nós. Jesus continua, João 16:33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz. A paz, gente, está no que? Eu lhes falei tudo isso. Jesus falou de perseguição, Jesus falou um monte de coisa. O que traz paz para o crente não é a ausência de sofrimento, é saber que ele vai acontecer, porque aconteceu com Jesus, porque nós não somos desse mundo, foi assim com os profetas, vai acontecer conosco. Aqui no mundo nós vamos ter aflições, mas animem-se, perseverem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu me mantive até o fim. Paulo, Filipenses 1:28, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. E olha o que ele vai dizer. Qual é o sinal do crente? Não é a prosperidade. Ô povo. Qual é o sinal do crente? Não é a riqueza. Qual é o sinal do crente? Paulo vai dizer. Isso é um sinal de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Qual é o sinal de que você vai ser salvo? Vão se opor a você. Vão se opor a você porque opondo a você e a mim, opondo a mensagem que a gente prega, a mensagem da cruz, estão opondo ao próprio Cristo e eles serão destruídos por isso. O sinal é de que quando se opuserem a nós, agora, se opuserem a nós, não por causa de divergência em termos de gosto. Ah, sua igreja não canta assim, sua igreja não canta assado, sua igreja não tem jovem, sua igreja não tem adolescente. Não é esse tipo de rilia, como dizia minha avó. Não é esse tipo de rilia. É se opor à exclusividade de Jesus como Salvador, à vida, à obra, à morte, à ressurreição de Jesus, os desdobramentos do Evangelho na vida prática, na vida pública, na sua vida particular. Vão se opor a você.
E isso é sinal de que você será salvo. Esse é o sinal do crente. Pois vocês receberam o privilégio. Há 2 privilégios que Paulo diz que o crente tem. 2 privilégios. Isso para mim é uma das provas que a fé é dom de Deus. A fé é um presente que Deus nos dá. Qual é o primeiro privilégio do crente? Crer em Cristo. Crer é um privilégio. Se você creu, se você está crendo, se você se mantiver crendo, nunca se esqueça, isso é um privilégio que você ganhou. Privilégios a gente ganha, não é mesmo? Um privilégio. Porque ou você diz que ganhou o privilégio, ou você diz que conquistou esse privilégio. E aí a gente sabe que não é pelas obras. Amém? Primeiro privilégio, você crê. É graça. Mas não apenas esse privilégio de crer. Privilégio de sofrer por Cristo. Oh, gente. Quantas igrejas fechariam as portas ou virariam igrejas se pregassem essa verdade? Privilégio de crer e o privilégio de sofrer por pregar e viver o Evangelho. Tome nota, crente, desses privilégios, tome nota dessas marcas. Você sofre pelo Evangelho, isso é privilégio, jovem. Isso é privilégio. Estamos juntos nesta luta, Paulo diz. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Paulo continua. Colossenses agora. Colossenses 1:24. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo. Alegro-me porque servindo o Evangelho a vocês, eu sou perseguido. Eu me alegro. Eu me alegro por estar sendo perseguido, sofrendo no corpo. Sou surrado, sou humilhado, passei fome, passei frio. Eu sofro no corpo, por vocês. Participo assim dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do corpo, a igreja. Os sofrimentos de Cristo no sofrimento dos seus servos, que servem o Evangelho. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo. Crente, você é chamado a servir o povo de Deus, você é chamado a servir a igreja. Você não é chamado para receber um menu de atividades que atendem aos seus interesses. Isso não é igreja. Você é chamado a se juntar a uma igreja e servir esse corpo. Esse é o seu chamado. Esse é o meu chamado. Esse chamado não é só dos pastores, não é só dos diáconos, é dos crentes. Você é chamado a servir. Encontre um lugar e uma forma de servir na sua igreja. E a maneira mais sublime de servir é anunciando sua mensagem completa, de cabo a rabo. Não é só recortes do que você acha bonito. João 3,16 te salva e é lindo e eu morreria por João 3,16, mas não é todo o Evangelho. Então o que eu quero que você enxergue quando eu mostrei aqui palavras de Jesus, palavras de Pedro, palavras de João, palavras de Paulo, o que eu quero que você entenda é que o cristão é destinado a sofrer. Olha o que Bonhoeffer disse. Dietrich Bonhoeffer, o alemão, foi enforcado pelo sistema nazista. Olha o que ele escreveu no livro dele, O Custo do Discipulado. O sofrimento é, pois, o sinal do verdadeiro cristão.
Repito, o sinal de que você é crente não é porque sua vida vai bem, não é porque você tem prosperidade, não é porque você tem algum cargo, não é porque você tem proeminência, não é porque você é sadio. O sinal do verdadeiro cristão é o sofrimento. O discípulo não está acima de seu mestre. Parece que Bonhoeffer leu Jesus, né? Lutero, ele cita Lutero porque Bonhoeffer era luterano. Lutero reconheceu o sofrimento como uma das marcas da verdadeira igreja. Meu Deus, nós somos filhos da reforma. E tem igrejas hoje se dizendo filha da reforma e dizendo que sofrimento é marca de incredulidade. Que tristeza, gente. Eu não tenho mais vergonha de dizer, nem pudor. Eu não acredito mais nessas igrejas. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio a história, mais eu chego à seguinte conclusão: que Deus me perdoe se eu estiver equivocado. Não são igrejas, não são pastores, não é evangelho. As marcas da verdadeira igreja, o sofrimento pelo evangelho. Pergunte aos crentes de Esmirna, pergunte a Policarpo, pergunte a Bonhoeffer, pergunte a Paulo, pergunte a João, pergunte a Pedro, pergunte a Jesus, pergunte aos profetas. Discipulado, disse Bonhoeffer, significa sujeição ao sofrimento de Cristo, não sendo de forma alguma surpreendente que os cristãos devam ser chamados para sofrer. Eu não estou querendo dizer com isso, meu povo, que você tem que, não tem nada a ver com masoquismo, com gostar de sofrer. Mas é um chamado para você viver e pregar o evangelho. Viver, encarnar o evangelho. Falar do evangelho. Sabendo que é isso que aguarda. Porque deixa eu te dizer uma coisa, existe um tipo de comunhão com Cristo, crente, que você só vai provar no sofrimento. Tanto que Paulo queria participar dessa comunhão no sofrimento de Cristo. Ele escreve sobre isso. Vou repetir, existe um tipo de sofrimento, seja esse sofrimento saúde física, que Piper já escreveu sobre isso de modo lindo, ele fala, olha, o sofrimento por uma saúde física, falta dela, se é vivido de um modo a amar Jesus, não tem diferença se o sofrimento é por causa do câncer ou por causa da perseguição. Porque o crente que não blasfema sofrendo, o crente que continua amando Jesus, quando todo mundo da sua idade ou ao seu redor vive bem e desregradamente, sem Cristo, mas ele ali, em vez de se lamber ferida, em vez de se lamentar, ele põe na cabeça dele, existe um tipo de comunhão com o meu Jesus que eu só desfruto em sofrimentos como esse. Se o crente entende isso, ele vai ter mais experiências com Cristo que ele jamais imaginou ser possível. É o que a palavra de Deus promete. Então eu não estou pregando aqui um tipo de sofrimento para você sair agora, falando de Jesus ali com alto-falante na rua, gritando, sendo tolo. Mas eu estou encorajando você a buscar um tipo de comunhão com Cristo, que só é resultante de uma vida sofrida no, por e para o Evangelho. O que a igreja de Esmirna sofreu? Pobreza, difamação, prisão e morte. Foi assim e é assim. E essencialmente por duas coisas que a gente sofre. Primeiro, por causa do Evangelho. E segundo, por causa dos padrões morais que o Evangelho nos impõe. Gálatas 6,16, perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Isso faz você ser perseguido. Até hoje. Fala aí. Fala lá para aquela escola de samba. Com aquele enredo.
que eu me recuso a dizer. Que o Brasil inteiro celebrando. Fala que aquilo é condenação eterna. Fala. Perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Perseguidos porque quando você quiser viver piedosamente, com devoção, vão te perseguir. Mas lembre-se, crente, seja pregando a cruz, seja vivendo piedosamente, com padrões morais cristãos, existe um tipo de comunhão que você só vai desfrutar com Cristo na perseguição. Pergunte a Paulo, o próprio Cristo aparecendo para ele na prisão. Pergunte a ele que tipo de experiência não foi aquela. Nada nesse mundo, sexo, roupa, comida, bebida, prazer algum desse mundo será igualado ao prazer de desfrutar de Cristo, por você pregar a cruz e viver a cruz. Mas vamos encerrar. O consolo de Jesus aos crentes. Como é que Jesus consola essa igreja? Como é que Ele consola a mim e a você? Primeiro, Cristo é eterno. Lembra, verso 8, como é que ele começa? Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o mesmo, Hebreus 13, 8, ontem, hoje, para sempre. Que diferença isso faz no sofrimento? Vou te falar que diferença faz. Sabe quando você está sofrendo? Você chega à seguinte dúvida: será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me ama? Por que Ele está deixando eu passar isso? E que eu fiz de errado? Aí você lembra a sua alma, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o mesmo, Ele não muda. Quando eu estou bem, quando eu estou sofrendo, Ele é um. Ele é o mesmo. Na prosperidade e na perseguição, na saúde e na doença, na alegria ou na tristeza, Ele é o mesmo, Ele não muda. Eu mudo, Ele não. E mesmo que esse sofrimento seja consequência de uma besteira minha, de um pecado meu, Ele não muda. Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega. Se eu me arrepender e crer e me voltar a Ele, Ele é o mesmo. Gente, isso é libertador, não é não, crente? Sabe quando você faz algo errado e precisa contar para o cônjuge, para a namorada, para o pai, você fala, meu Deus, ele nunca mais vai me ver com os mesmos olhos. Jesus é o mesmo. Ele sempre vai te ver com os mesmos olhos, porque a sua justiça é a de Cristo, e não a sua. E quando você se arrepende, crê e confia nessa justiça, Ele é eterno, Ele não muda. Acabou, crente. Por que eu te digo isso, gente? Porque tem pecados que podem estar escravizando você. E é horrível isso. Mas sabe o que é mais horrível? Você duvidar que enquanto você está se arrependendo e crendo e se humilhando e buscando, Jesus continua sendo o mesmo. Mas o diabo quer fazer você acreditar que não. Cristo é eterno. Segundo, Cristo é vitorioso. Verso 8, ele diz, eu estive morto, mas agora vivo. Você e eu vamos morrer, de um jeito ou de outro, seja aos 110 anos, andando de bicicleta, morri. Blum. Seja num acidente trágico, seja com uma doença cruel, uma bala perdida, nós vamos morrer. Mas se a gente morre em Cristo, a morte, como eu postei hoje no meu Instagram, a morte não passa de um porteiro austero, te dando passagem para um castelo maravilhoso, que é o próprio Deus. Ô crente, quando você entende isso, quando eu tinha meus pânicos, lá em 2005, 2006, e eu ficava em crise na cama, suando, tremendo, coração palpitando, remédio não fazia efeito. Eu pensava sempre, o que de pior pode me acontecer? Eu vou morrer. Sim, eu vou morrer, mas eu estou em Cristo. E em Cristo, ainda que eu morra,
eu vivo. Isso para mim era sempre um ponto de virada na hora da angústia. Cristo é vitorioso. Segundo, Cristo sabe todas as coisas. Eu conheço as suas aflições, verso 9. Eu conheço. Eu sei a causa. Não somente sei, como decretei que assim fosse. Se você preferir dizer, permiti que assim fosse. Eu conheço, eu sei. E é importante você saber que eu conheço, sou vitorioso e não mudo. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o quanto você suporta, o quanto você aguenta. Eu sei o tanto que seus ombros aguentam. E eu não vou colocar carga maior do que você consegue suportar. E não vou colocar tentação maior que te faça cair. Eu conheço suas aflições. E mais, Cristo tem outro padrão. Eu conheço sua pobreza, mas você é rico. O justo vai herdar a terra. Você é rico, você não é pobre não, você é rico. Você não é doente não, você é sadio. Ele tomou as enfermidades no corpo. Você será sadio para sempre. Esse é o padrão de Cristo. Conheço a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a sua doença, mas você é sadio. Percebe qual é a lógica de Jesus? A lógica de Jesus não é você medir a sua fé pelo Instagram do outro. Medir o seu corpo pelo corpo do outro. Medir o seu dinheiro pelo dinheiro do outro. Medir sua felicidade pelo recorte mentiroso das postagens do outro. O padrão de Jesus é o que nós somos em Cristo. Em Cristo nós somos ricos, em Cristo nós somos sadios, em Cristo nós somos herdeiros, em Cristo nós somos justos, em Cristo nós somos amados, em Cristo nós temos tudo, em tudo. Cristo está no controle. Olha o que diz o verso 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Por que, Jesus? Gente, como isso aqui é importante quando a gente fica antecipando problemas. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Primeiro ele parte do pressuposto que a gente vai sofrer. De um jeito ou de outro. Isso aqui para mim, gente, é uma luta. Eu sou pai. Sabe o que mais dói no coração de um pai? É ver filho sofrer. Vocês que são pais sabem, e vocês que serão pais saberão. Não tem dor maior do que perder filho. Dói perder mãe, dói perder pai, sobretudo se ainda é pequeno. Mas se Deus te deixa crescer e te dá filhos e eles sofrem, é muito pior. E quantas vezes eu tenho que pregar para minha própria alma verdades como essa? Eu sei que você está prestes a sofrer. E Jesus diz aqui, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Ele diz como eles vão sofrer. Em alguns casos a gente sabe como será o sofrimento. Às vezes, em alguns casos, Deus até te alerta. Eu já ouvi tantas histórias. Pastor, pior que eu sabia que a minha mãe teria esse câncer. Mas sabe o que Jesus quer que você entenda? Que Ele tem o controle do que você está prestes a sofrer. Olha o que Ele diz. Terão aflições por 10 dias. Tem começo e fim. E o tempo é limitado. É 10 dias, não é 1000 anos. Apocalipse fala de 1000 anos. É 10 dias, é curto. Leve e momentânea tribulação não é nada comparada ao nosso eterno peso de glória. Então eu tenho no controle. Vai sofrer, vai ser intenso, vai doer. Mas é 10 dias, tem começo e fim. Você vai andar pelo vale da sombra e da morte. Mas você vai chegar no fim dele. E é curto. E pastor, mas já tem sido 50 anos assim. É nada isso, perto da eternidade. Nada.
Por quê? Porque o padrão de Jesus é outro, lembra? Eu sei que você está sofrendo, mas o peso de glória é incomparável. Eu sei que você é pobre, mas você é rico. Cristo está no controle. Cristo tem um propósito. O diabo fará isso para prová-los, para destruí-los. Mas o meu propósito é refiná-los. Eu tenho propósito nisso. Outra coisa, gente, há alguns ídolos no nosso coração que só são quebrados no meio de algum tipo de sofrimento. Escuta isso, crente. Eu não vou te dizer isso, nunca vou te dizer isso na hora da sua maior dor. Nunca. Eu vou tentar te encorajar. Mas já que aqui eu não estou falando com ninguém sofrendo aparentemente, deixa eu dizer aqui, porque na hora que você estiver sofrendo, se eu te disser o que eu vou dizer, vai ser insensível, e vai mesmo. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E alguns sofrimentos é a maneira de Deus destruir alguns ídolos que de outro modo a gente seria perdido por causa deles. Nós nos perderíamos. E assim, eu não estou falando que na hora do sofrimento você tem que sair caçando paranoicamente. O que é? Qual é o ídolo? Na esperança de que ao identificar e confessar, você vai sarar ou você vai sair do problema. Não, não é isso não. Lembra, Paulo morreu com o espinho na carne. Mas se não fosse aquele espinho, Paulo teria sido soberbo e Deus o teria perdido. Esse sofrimento que tem começo e fim, ele tem o propósito de refiná-lo. E por fim, Cristo é gracioso. Olha como termina a carta a Esmirna, verso 10, parte B, até o 11. Se você permanecer fiel, mas, em contraste ao que foi dito, você vai ser provado, mas se permanecer fiel, olha qual é a promessa, na hora do seu sofrimento. Crente, ouça, porque muita gente pensa que a vitória sobre o câncer é a cura do câncer. É também em alguns casos, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não seja. Mas a vitória final do crente não é o problema sumir como um milagre. O que Jesus promete? Ser fiel. E você vai sair da prisão? Você vai ser curado? Não. Ser fiel, mesmo que você morra, mesmo diante da morte. E sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te dar a coroa da vida. É interessante porque a promessa lá para Éfeso foi de comer do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque o grande ídolo lá na cidade de Éfeso era a árvore dedicada à deusa Artemis. E aí criam que ficar ali naquela árvore, comer talvez do fruto daquela árvore, você teria algum tipo de bênção ou privilégio. E Jesus diz, não, é da árvore da vida. Mas aos esmirnienses, se é assim que se fala, ele promete coroa da vida. Porque a grande onda de Esmirna naquele tempo eram os Jogos Olímpicos. E você ganhar aquela medalha de ouro, aquela diadema, que é a palavra grega, ganhar aquela coroa, isso enobrecia você diante dos homens. Olha, o campeão olímpico, pentacampeão. E Jesus está dizendo, não se orgulhe dos prêmios que o mundo te dá. Orgulhe-se de ser levado a Deus por meio do meu sacrifício. Essa é a coroa da vida. Orgulhe-se não do corpo sarado, orgulhe-se não das conquistas, orgulhe-se não dos elogios dos homens. Orgulhe-se da coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não será condenado, não sofrerá o dano da segunda morte. Segunda morte é a morte eterna. Jesus não te prometeu vitória nessa vida. Ele te prometeu vitória sobre a condenação eterna.
Jesus é fiel com aquilo que Ele prometeu. Minha esperança, ao estudar essa carta, é que você seja encorajado a que quando os homens rejeitarem você, talvez prenderem você ou até mesmo matar você, seja qual for seu sofrimento, você permanecendo fiel, pregando e vivendo a verdade, minha oração é que você creia que Cristo vai te ressuscitar dos mortos. Ele vai te elogiar por sua fidelidade. E Ele vai te resgatar das chamas do inferno e vai te honrar com vida eterna. Essa é a promessa do Evangelho. Se te prometerem outra coisa, é falso. John Stott, termino com essa citação dele. A mensagem da carta de Esmirna, ou a Esmirna, a igreja de Esmirna, essa mensagem é uma prova para nós, como foi para eles. Se somos verdadeiros, sofreremos. Mas que sejamos fiéis sem temor. Jesus Cristo, o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver, conhece nossas provações, controla o nosso destino e nos dará no final da corrida a coroa da vida. Deus te abençoe, crente. Deus te abençoe. Perguntas? Eu acredito que muitos aqui já assistimos a série dos Vikings, né? E eu estou assistindo agora The Last Kingdom. E ali é muito perceptível como que os Vikings, né, aqui no caso os pagãos, os daneses lá, eles, por mais que tenham a fé errada, lógico, eles agem de forma equivocada, tudo, mas o quanto eles creem naquilo que, né, eles têm fé naquilo que eles creem, né? Eles não têm medo da morte, sabem que se morrerem, eles morrem com alegria, porque eles vão para Valhalla. Tem que morrer de um modo honroso. Honroso, com a espada na mão. Tem que morrer com a espada na mão. Isso, como um guerreiro e tudo mais. E o Senhor mesmo falou da igreja em Esmirna, que é um tapa na cara e que nos deixa envergonhados, sim. Tanto eles também, eu vejo que os vikings lá, eu pensei nisso e vejo que eles também envergonham a gente, porque, como eu disse, por mais que eles tenham a fé errada... Um parênteses. A gente tem que se lembrar o seguinte: quem escreveu a história tem uma agenda. E a agenda ali, para mim, é clara. É um cutucão no cristianismo pervertido. Então, tem muito isso também. Porque, por outro lado, você enxerga também nos vikings das séries dúvidas tremendas, medos tremendos, incertezas enormes, etc. Mas continua. Mas, se mesmo pensando nisso, a gente vê que eles têm fé naquilo que eles creem, igual como eu disse, por mais que seja equivocado e errado. E a gente que tem a fé verdadeira, a gente age de forma muito contrária, muito errada, e a gente está muito, muito distante daquilo que até o Senhor ensinou aí na carta de Esmirna. E a minha pergunta é, o que nos falta? O que falta para a igreja hoje, contemporânea? O que Jesus falou quando Ele escreveu em Mateus 6. Por que a gente anda ansioso? Falta-nos fé, Marcos. Porque sempre que nós somos chamados a um estilo de vida, nós somos também ofertados uma promessa da Bíblia. O que nos falta é acreditar de verdade que aquilo que a gente lê é verdade. Que a promessa que a gente tem é real. É porque no fundo a gente não tem fé. Por isso que Jesus diz que se a gente tivesse do tamanho do grão de mostarda, a gente conseguiria fazer grandes coisas. Aí, o que eu te digo? Duas coisas. Como é que a gente pode alimentar a fé? Ouça, crente, como é que a gente alimenta a fé que vence o mundo, a fé que vence o pecado, a fé que nos torna corajosos? De duas maneiras. Mortificando o pecado no corpo. Mortificando o pecado no corpo. Dizendo não ao pecado.
ao passo que voltando-se para Deus. Como? Lendo a Bíblia, parafraseando a Bíblia para mim, lendo em oração, pedindo que Deus faça um milagre, para que isso entre na minha cabeça. Do mesmo modo como foi a conversão, aqueles que não nasceram em lar cristão e em algum momento foram convertidos, em algum momento entenderam, poxa, eu sou pecador. O que é isso senão um milagre? Então o que a gente precisa toda hora é de um milagre da palavra de Deus em nós, pelo Espírito, mostrando para nós que é terrível desobedecer a Deus, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que o pecado promete delícias e até oferece algumas, mas ele cobra um alto preço, a fatura chega. Entende? Então o que nos falta? Nos falta crer. Não é que a gente falta mais entendimento da Bíblia. A Bíblia é muito clara sobre os pontos essenciais da nossa fé. Nos falta fé. E essa fé não é nutrida quando você cultiva pecados de estimação. Por mais que você vá tentar ler a Bíblia, orar, então já que eu estou com esse pecado, não vou parar. É melhor você continuar lendo a Bíblia e orando. Mas se convencendo de que esse pecado, ele tem que ser descartado. E enquanto isso, lendo e orando, eu li Josemar Bessa, é o nome daquele pastor? Eu acho que as citações que ele põe o nome dele, não sei, talvez seja dele, não quero acusar, mas ele lê muito Spurgeon era cheio disso. E ele falou um negócio, você não sente vontade de orar? Tudo bem, o seu eu não é o seu rei, ora a si mesmo. E Spurgeon dizia, você está sem vontade de orar? Ore pedindo a Deus vontade para orar. E ore até você ter vontade de orar. Falta-nos isso. Falta-nos crer que um vislumbre de quem Jesus é, conforme ele se descreve em Apocalipse 1, é mais prazeroso do que a pornografia. Falta a gente crer que a descrição de quem Jesus é no Apocalipse é mais encantadora do que a série Vikings, que eu assisto e você assiste, nada contra assistir, necessariamente. Mas se assistir necessariamente está te roubando tempo de Bíblia, de oração, você não vai fazer isso. Então, como é que eu posso dizer que eu sou um crente, que eu tenho novos desejos, se os meus desejos continuam sendo iguaizinhos ao do que não é nascido de novo? Tem alguma coisa errada. Por isso, gente, vocês sabiam que os puritanos, eles viviam com crise de salvação? Eles viviam com crise. Eu não sou salvo, porque eu sei o que você deve estar pensando. E tomara que você esteja pensando, então será que eu sou salvo? Essa tem que ser a nossa crise o tempo inteiro. Deus. Mas hoje a gente é tão apressado em enganar. Não, Marcos, você está salvo, não tem nada não. Ué, Jesus, uma vez salvo. Eu não quero também nutrir você com dúvida, não é esse o meu ponto. Mas eu também não posso garantir que você é. Como é que eu vou garantir? Nem você tem que falar, Deus, agora, uma coisa que eu te garanto é o seguinte, se você não é crente, você não luta com esses dilemas. Crente, o incrédulo não luta com esses dilemas. O incrédulo peca e dorme em paz, graças a Deus. Você fala com ele, ele não vai dizer que é incrédulo, ele fala, o que tem, rapaz? Não faz mal para mim não. Eu sou de Jesus, aleluia. Mas não é generoso, não luta contra o pecado, não serve os outros, é egoísta, tem os mesmos prazeres, encontra felicidade nas mesmas coisas que o mundano encontra. Aí você olha aquilo e fala, é por isso, gente, que Jesus vai dizer, olha, eu não te conheci, mas Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz milagres. Mas e daí? E seus desejos, onde estiveram? Eu não vi você lutar contra o pecado. Eu não vi você me dizer que em oração, que você queria me amar, mas não conseguia. Eu não vi você fazer como Paulo, que dizia, olha, eu sei que eu não posso, mas eu acabo fazendo. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu não vi você lutando. Eu
eu não te conheço. Então, o que nos falta é fé, é crer, e temer, e buscar, e nos despejar. Já que a fé, como a gente viu de Paulo, já que a fé é uma graça, é um privilégio concedido, peça mais. Me dê mais fé, me dê mais olhos para ver. Esse é um outro jeito de você pedir fé. Vamos lá então. Porque às vezes você fica pedindo fé, 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 e fica vendo na sua cabeça fé, fé. Você não vai ter fé assim. Então vamos lá, como é que você ora pedindo fé? Jesus, abre meus olhos. Eu quero ver. Eu quero ver glória, eu quero ver a sua beleza, eu quero ver a graça do Senhor na criação, eu quero ver a graça do Senhor revelada na Bíblia, eu quero ver Jesus, eu quero sentir. Porque na medida em que você vê Jesus lindo e maravilhoso, o pecado não vai te encantar mais, ou não vai te encantar tanto. Na medida em que você vê Jesus e temer Jesus, você não vai mais masturbar. Você não vai mais pecar. Porque você sabe que Jesus está lhe vendo você fazer aquela coisa horrorosa. Vai te constranger. E vai te levar para uma outra delícia, uma outra beleza. Cristo. Então peça isso, peça olhos para ver, peça ouvidos para ouvir, peça um coração que teme. Deus, me dá isso, me dá isso. E na medida em que você vai tendo isso, adivinha? Você está tendo fé. Porque você está acreditando que Jesus é mais lindo que o seu pecado sexual ou compulsivo de comprar, de beber, de fumar, de cheirar, de fazer sabe lá o quê. De preferir balada do que encontro com os crentes. Entende? Peça isso, olhos, ouvidos, coração. E você vai descobrir que você está ouvindo mais Jesus do que os apelos da carne. Você está vendo mais Jesus do que as coisas do pecado. Você está temendo mais Jesus do que não ter um corpo sarado. Seja qual for o seu pecado. Falta fé. O que mais? Fernando. Então, pastor, eu cresci praticamente desde os 14 anos ouvindo um versículo que fez eu acreditar em uma base nessa relação de sofrimento, de perseguição, de uma vida abundante ou não. Por exemplo, lá em João 10:10 diz, né, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Uhum. Traduza para mim, o que é ter uma vida em abundância? É tudo que eu acabei de dizer. É você ver Jesus e se encantar com Ele. Ouvir Jesus e ser seduzido por Ele. Porque, pensa numa comida. O que é uma comida gostosa? Não é só uma comida que te enche. É uma comida que, na medida em que você come, e eu vou te dizer uma coisa, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Quando eu era mais novo, eu enchia meu prato. Feijão, macarrão, farofa, piqui, você entendeu? Misturava os sabores. Eu fui aprendendo a comer. Não é que eu saiba, não é que eu seja o melhor, eu ainda como bis, está errado. Mas você com o tempo, você aprende a saborear os sabores, os temperos, o corte da carne. O corte de uma picanha é diferente do corte de um cupim. Carne de vaca é diferente da de cavalo. Você estava comendo Mac picanha, vocês viram aí? Não estava comendo picanha não. Horse, com um molho de picanha. Meu Deus, o que é isso? Não estou dizendo que era horse não, senão eu posso ser processado, mas não era picanha. Você estava sendo enganado. E estava amando aquilo. Né, Danilo? Você comeu aquilo. E não era picanha. Eu também comi.
Então, a vida abundante é a vida em que você não apenas se sacia, mas enquanto come, desfruta. Então, Jesus é o bastante, mas na medida que Ele é bastante, Ele é meu Salvador, Ele é minha justiça e tal. Mas eu vou aprendendo a me deliciar no amor dEle por mim, na paciência dEle por mim, na justiça dEle que foi paga no meu lugar, e, né, que me cobre agora. Então, vida abundante é você gozar dessas coisas de Deus, de ter prazer nisso, cantar de boca cheia. Mas eu não consigo, pastor, na maioria das vezes eu não consigo, eu sei. É por isso que você também glorifica a Deus na medida em que você fala assim para Ele: Deus, eu sei que a vida abundante é eu ter prazer no Senhor, mas eu não tenho. Eu quero ter mais. Isso glorifica a Deus. Por quê? Porque você está dizendo para Ele que sabe que é isso que você quer, e você não abre mão disso. Você quer a picanha, você não quer o X picanha mentiroso. E o pior, gente, vamos ser honestos, muita gente prefere o Mac picanha mentiroso. Então, vida abundante é você desfrutar de Deus. Agora, nós não a teremos plenamente aqui. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é de pecado. A gente precisa do corpo glorificado. Seu corpo nunca vai amar intensamente Jesus do jeito que ele ama o campeonato do seu time favorito. Infelizmente. Então a gente tem que... Essa é a luta, percebe a luta do crente? Eu sei, às vezes eu provo, às vezes eu não tenho. Quantas vezes eu e você chegamos para esse culto, seja no domingo, seja aqui, rastejando. Mas na medida em que a gente vai ouvindo, vai cantando, as emoções vão acendendo, o coração vai batendo, você descobre vida e sai: poxa, acabou, não devia ter acabado. Você sente sede, você vai lá e bebe água. Sente sede, vai lá e bebe água. E nesse processo, e a hora que você está bebendo, bebe gelado, que delícia. Vida abundante. Mas vem a sede de novo. Você corre atrás da vida abundante. Que delícia. Sede de novo. É isso. Mais alguém? Pastor, deixa eu fazer só mais uma pergunta. Aquela questão da intolerância religiosa. Como que você pregaria para uma pessoa que participa da Umbanda? Teria a possibilidade de não quebrar, por exemplo, essa intolerância? Você tem que conhecer a religião daquela pessoa de certa forma, mesmo que superficialmente. Primeiro, eu jamais entraria lá no lugar dela e picharia as paredes, como a gente viu acontecer, quebraria os ídolos deles. Jamais faria isso. Paulo não fez isso. Você vê Paulo entrando em Éfeso e derrubando o templo de Artemis lá de... Ele não fez isso, chutando santa dos outros. Quem viveu para ver? Lembra daquela história, os mais velhos, do pastor daquela igreja que é do universo, chutando a Nossa Senhora dos crentes? Chutando, você não faz isso. Mas Paulo fez o quê? Gozado, né? Ele não entrou dentro do templo de Artemis, ele entrou dentro de uma sinagoga, ele foi a uma reunião de oração, onde tinha judeu piedoso. Ele foi estabelecendo contatos, até que chegava nessas pessoas. Eu prego para uma pessoa dessa, na medida em que eu vou estabelecendo contato com ela, e ela permite que eu vá prosseguindo no meu diálogo. Eu vou conversar com ela. Por isso que, se você mantém relacionamentos, se você tem gente assim na sua família, amigos assim, você vai ganhá-los, você vai caminhar com eles, vai mostrar amor por eles. Eu corto cabelo já cortei cabelo com pessoas de tendência homossexuais, eu já cortei. Converso com eles, brinco com eles, trato com dignidade, a dignidade humana. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. O mundo já está condenado, isso inclui todo mundo. Crente, que não é crente, está condenado, católico, espírita, crente, tudo condenado. Então eu vou condenar? Já está condenado. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar o caminho para fora dessa condenação.
e começa amando, como Deus ama. Deus manda chuva na lavoura do macumbeiro, manda chuva na lavoura do evangelista. E eu não vou abençoar, eu não vou... Entende? Mas a verdade do evangelho, ela tem que ser dita, na medida em que esse relacionamento vai se estreitando. Vê como Paulo lidou, por exemplo, com Sérgio Paulo, na série em Atos. Ele era um adivinhador. Enfim, quem mais?